Lorival Santana participando mais uma vez do CNN Prime Time. Qual é o efeito prático das conclusões desse relatório para a Venezuela, Lorival? Bem, para quem ler o relatório, como eu fiz, fica claro que esse regime não é um regime que protege os mais pobres. O relatório deixa claro o seguinte, que a maioria das pessoas afetadas por esses crimes contra a humanidade, essas violações dos direitos humanos, essas violências, têm menos de 30 anos e moram nos bairros populares. Ou seja, são as pessoas mais pobres, incluindo 2 crianças, com abusos sexuais e outros tipos de tortura física. E por que atinge os bairros mais pobres? A gente mostrou recentemente uma reportagem da CNN que revelava como funcionava esse esquema, que é o mesmo esquema de Cuba. Cada quarteirão é vigiado por uma família que é contratada pelo regime, que recebe comida melhor, tem uma vida melhor do que os seus vizinhos, e está lá para vigiar os vizinhos. As crianças vigiam os seus colegas na escola, os jovens vigiam os seus amigos, os adultos vigiam os vizinhos adultos também. E aí marcam as casas que participaram de algum tipo de manifestação contra o regime. As pessoas mais pobres, elas estão mais vulneráveis, mais expostas, porque elas vivem em comunidade, todo mundo se conhece nas comunidades, lugares que hoje a gente chama às vezes de favelas, enfim, lugares mais pobres. As pessoas moram em casas, em barracões, em cortiços e todo mundo se conhece, estão lá às vezes há gerações, né? Enquanto que as pessoas de classe média e alta moram mais isoladas, em apartamentos, em casas fechadas, que não têm esse tipo de contato, muitas vezes os vizinhos nem sequer se conhecem. Então, essa realidade que mostra que os mais pobres, que são, na verdade, os que mais sofrem com a disfuncionalidade econômica do regime, né? Os mais pobres têm menos reservas, têm mais dificuldade de conseguir alimentos, de conseguir medicamentos, atenção médica e educação. Num país absolutamente falido em termos econômicos, os mais pobres sofrem mais e, portanto, protestam. E, ao protestar, se expõem a essa repressão do regime. Então, chamar um regime como esse de socialista, de favorável aos pobres, realmente é um engano brutal. É preciso nunca ter ido à Venezuela, mas se você nunca foi à Venezuela, leia esse relatório, um relatório da ONU, de especialistas independentes da ONU, contratados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, que não tem nenhum viés político, eles apenas queriam saber a verdade do que está acontecendo e a realidade está nesse relatório. É uma realidade que eu acompanho há anos, mas que, sem dúvida, como diz o relatório, se deteriorou muito depois de mais essa eleição fraudulenta, em que a oposição foi muito bem sucedida em expor a fraude e, por isso mesmo, a população agora está sendo punida. Muito obrigado, Lorival Santana.